Bom dia a vocês todos, todas. Quero agradecer muito ao Josué a gentileza do convite, presidente dessa importante entidade, desse importante sistema. Josué, muito obrigado, minha admiração, minha estima, assim como também agradecer ao Alexandre e a todas as suas colegas que aqui estão, e cumprimentar meu amigo Flávio, que com esse nome, obviamente, é gente boa, né? E há um certo corporativismo meu nisto. Mas o Flávio é um advogado muito qualificado, muito respeitado, e, junto com a sócia dele, a Marilda, foram os responsáveis diretos para eu estar aqui nessa manhã. Enquanto o professor José Roberto falava, todos os colegas que aqui estão, eu lembrava dos 29 anos em que eu fui professor da minha universidade onde eu me formei, na Universidade Federal do Maranhão. E o quanto eu gosto dessa atividade, a Dani está comigo aqui, minha esposa sabe que eu amo conversar, às vezes até demais, se eu passar do tempo vocês não se assustem, mas eu acho realmente que a educação, muito longe do lugar comum, é, de fato, a ferramenta promotora de dignidade, de igualdade de oportunidades, de direitos. E, por isso, eu tenho muito entusiasmo por esse momento, agradeço. E, enquanto via a Júlia me lembrava de mim mesmo falando em público pela primeira vez no século passado, e com uma diferença, duas diferenças fundamentais. Primeiro, elas com muito mais consistência do que eu em 1983, 82, e, em segundo lugar, Josué, elas com uma tranquilidade, porque quando eu falava, minha mão tremia, que o microfone mal ficava na direção certa, e as pernas também. Claro que eu peguei nas mãos delas antes, estava um pouquinho fria, é normal, mas elas muito seguras, o que mostra a qualidade do trabalho que vocês fazem em torno desses temas, e, ao ouvi-las propor as questões fundamentais, me indagava, afinal, o que eu vim fazer aqui, porque elas já abordaram todos os temas que estão, de fato, na ordem do dia, seja nas instituições, seja na sociedade, muito especialmente nos lares. Eu e a Dani temos o desafio de cuidar de dois meninos, um dos quais adolescente, e antigamente a gente perguntava para o menino ou para a menina: você gosta mais do papai ou da mamãe? Que era aquela pergunta inoportuna, né? Não sei se a geração de vocês foi vítima disso. Eu tenho medo do meu menino dizer hoje eu gosto mais do tablet, em primeiro lugar, do celular. Então, a gente não faz essa pergunta para evitar alguma resposta desta natureza. O fato é que, independentemente, claro, dessa blague, dessa piada, brincadeira, o certo é que, desde que a criança sai do útero materno, ela é entranhada hoje por esse mundo tecnológico no nível nunca antes visto na história da humanidade. E isto coloca, portanto, pontos positivos, conquistas e também desafios. E nós estamos no limiar exatamente de respostas fundamentais, não apenas para o futuro da tecnologia, mas para o futuro da humanidade. Nós precisamos compreender que nós estamos lidando com tecnologias que, obviamente, são forjadas a partir de investimentos justos e necessários de empresas, que, de modo justo e necessário, almejam lucros. Não o Josué, que é mais jovem, mas o pai dele, também um empresário ilustre, o ex-presidente, vice-presidente José Alencar, como eu também, éramos do tempo em que as maiores fortunas do mundo eram os donos de bancos, os donos de indústrias, os donos de propriedades rurais, os donos de empresas petroleiras. Ou seja, empresas que fabricavam ou forneciam produtos e serviços tangíveis, visíveis. Essa indústria fabrica automóvel. Este empreendimento planta soja. Hoje, na economia da atenção, na economia do conhecimento, nessa nova etapa da revolução científico-tecnológica, quais são as maiores empresas do mundo? São as empresas de tecnologia. São as plataformas, as chamadas Big Techs, que não lidam com produtos e serviços tangíveis,
são intangíveis, são imateriais. E nós todos somos chamados a cada segundo a participar do processo produtivo dessas empresas. Há alguns teóricos que, quando falam de tecnologia, dizem assim: se você não sabe qual o produto daquela empresa, é porque o produto é você. E, neste caso, não é propriamente que nós sejamos os produtos. Nós somos, num sentido, produtos, no outro, destinatários, mas, sobretudo, nós somos produtores, integrantes da cadeia produtiva dessas empresas, porque nós fornecemos os dois ativos fundamentais para que essas empresas existam e lucrem. Quais são os dois ativos fundamentais? Informações, porque quando nós navegamos na internet, nós estamos fornecendo informações que são comercializadas depois. Então, nós fornecemos dados de quem nós somos, do que nós gostamos, quais são nossos hábitos de consumo. Nós fornecemos informações sobre o que nós, ao curtir uma postagem, o que nós estamos pensando sobre os rumos da sociedade, e isso é minerado, são dados mineráveis, administrados, que compõem plataformas poderosas de informações que são vendidas. São vendidas para governos, são vendidas para outras empresas, porque isso define rumos de negócios. Então, nós somos produtores, quando nós pensamos na economia do conhecimento, na economia da atenção, nós fornecemos informações. Nós somos os provedores de informações que vão levar, de algum modo, à engenharia dos algoritmos, que vão definir as preferências daquilo que você vê ou deixa de ver na rede. E, em segundo lugar, qual é o produto que nós fornecemos a essas empresas? Atenção. A empresa só lucra se nós ficarmos navegando a maior parte do tempo. O tempo que nós navegamos é monetizado, porque ele se transforma em investimento. Porque é exatamente a capacidade de 4 ou 5 empresas, as chamadas Big Techs, de fornecerem dados e mostrarem que esses dados são acessados por bilhões de pessoas durante horas, às vezes mais horas do que nós dedicamos ao nosso cachorro, ou à nossa família, ou aos nossos amigos, de um modo geral, é o que transforma, esta soma, que transforma esse negócio em rentável. Isto em si é um problema? Claro que não. A questão que está posta é o estabelecimento ou não de fronteira. E eu pergunto a vocês: alguma atividade humana é imune a fronteiras? Vejamos. Qual o espaço máximo da privacidade e da intimidade? O nosso lar, as nossas casas. As nossas casas têm regra jurídica? Claro que tem. Tem as regras jurídicas que os pais fixam, que nós desejamos que sejam as mais justas possíveis, mas tem regras jurídicas propriamente ditas. A lei incidindo na relação entre pais e filhos. Não existe o Estatuto da Criança e do Adolescente? Está em vigor, Lei 8.069. Um pai pode espancar o filho? Claro que não. Existe lei na relação amorosa, conjugal? Sim, claro que existe. Pode existir estupro? Não, não pode. Pode existir agressão física? Não, não pode. Um pode caluniar, difamar, injuriar o outro, xingar no popular? Claro que não. Ou seja, é falaciosa, é mentirosa a ideia que há uma oposição entre liberdade e lei. Liberdade e regras. Como se um fosse a negação da outra. Onde a regra, não há liberdade. E para haver liberdade, não pode ter regra. Isso é falso. Por quê? Quando você tem uma atividade humana que não tem regra, você acha que não tem lei, mas tem. Vocês sabem qual é a lei? A lei do mais forte. É a lei do mais forte. Se não houvesse, no âmbito da família, nos lares, essas leis a que fiz alusão, teoricamente, o pai ou a mãe poderia espancar o seu filho, porque ele tem mais força física e tem
à luz do Código Civil, autoridade jurídica. Mas isso é possível? Claro que não. O homem poderia espancar a mulher. Ou, em muitos casos, a mulher poderia espancar o homem. Se ela malhar muito, imporia sua força física. Então, eu gostaria de frisar, em primeiro lugar, nós estamos lidando com um negócio. As plataformas que nós temos nas mãos não são neutras. São negócios que visam lucro e nós participamos, de algum modo, consciente ou inconscientemente, dessa cadeia produtiva. A segunda ideia fundamental. Não é verdade que existir regra significa negar a liberdade. E isso é fundamental, as meninas falaram aqui. Como nós vamos ter um acervo, um conjunto jurídico, normativo, que garanta o que elas falaram? A liberdade de expressão. E, de fato, essa é uma questão fundamental, porque nós nascemos vocacionados para a liberdade. Certa vez, colegas que aqui estão na mesa, eu fui fazer um debate no Senado. Eu era ministro da Justiça. E um senador me perguntou assim, Flávio, quer dizer, então, que agora, toda vez que eu for falar no Senado, eu tenho que medir as minhas palavras? Eu disse, irmão querido, não é quando você fala no Senado, é quando você fala em qualquer lugar, você tem que medir suas palavras. Vocês imaginam se a sociedade seria suportável se nenhum de vocês medisse as palavras? Vocês já pensaram nisso? O nível de agressividade, como acontece nas caixas de comentários nos sites de notícias, em que as pessoas não medem as palavras. Então, você pode abrir qualquer notícia, que o primeiro comentário normalmente é desejando o quê? O assassinato daquela pessoa. Podem procurar. Seja um jogador de futebol, seja um artista, seja um político, um juiz. Josué, não sei se já desejaram a morte dele. A minha, todo dia. A sorte que eu tenho muito santo e uma proteção celestial, graças a Deus, gigante, que eu nem me abalo. Porque eu fui governador de um estado, fui senador, deputado federal, ministro da Justiça, ministro Supremo, vocês podem imaginar o tanto que a minha pobre mãezinha já sofreu por aí. Garanto a vocês, injustamente. Então, o que se passa, pessoal, é que a liberdade de expressão não é, nunca foi e nunca poderá ser absoluta. E, ao dizer isso, alguns dizem que está defendendo a censura. Mas imaginemos o seguinte. Alguém pode, na escola de vocês, fazer apologia do racismo? Isso é liberdade de expressão? Alguém pode, na escola de vocês, defender que um garoto gay seja espancado? Alguém na escola de vocês pode defender discriminação contra as mulheres como seres inferiores? Mas por que não pode? É liberdade de expressão. Não, não é liberdade de expressão, porque existe o quê? Fronteira. Com isso, pessoal, nós chegamos à terceira parte da minha exposição. Se é verdade que é um modelo de negócio, se é verdade que não existe oposição entre liberdade e lei, liberdade e regras, como isso se aplica a esse mundo que a Júlia e a Ana Júlia aqui também descreveram? Vejam, vamos imaginar aqui o Alexandre, que tem cara de quem ganhou na Mega Sena, com esse sobrenome chique, né? E ele resolva comprar 2 aviões Boeing, o Airbus. E ele resolva transportar passageiros aqui no aeroporto de Congonhas. Então, ele chega com os 2 jatos que ele comprou, e estaciona em Congonhas e começa a vender passagem. Isso é possível? Não, não é possível. Ele precisa de uma autorização para comprar os aviões, para montar uma companhia aérea, ter as rotas pré-definidas, ter os horários e ele poder aportar, espero que isso se realize um dia, possa aportar os seus aviões aqui em Congonhas ou em Guarulhos. Eu posso inventar um medicamento e comercializar aqui na Avenida Paulista? Não, eu não posso. Ninguém pode.
Alguém pode achar que achou a cura para queda de cabelo, aí estou falando de mim mesmo. Aliás, a Júlia falou de gastronomia típica, eu me interessei bastante, como vocês podem imaginar o motivo, lá de Caçapava. Então, eu poderia dizer, inventei um remédio contra a obesidade ou contra a queda de cabelo. Eu posso, domingo, vender aqui na Paulista? Não, é uma atividade o quê? Regulada. Toda atividade econômica tem a sua regulamentação. Os empresários acham que tem muita regulamentação, mas eu nunca vi nenhum empresário dizer que pode haver a abolição da regulamentação. Porque se cada um quisesse pegar o seu carro e transformar num táxi ou no Uber, ou seja lá no que for, não existiria trânsito. E se cada um achar que a mão da Paulista deve ser invertida, ou lá na cidade de vocês,